Mas vamos começar aí com Petri e 38. São duas vítimas comuns aqui do canal, né? Estão sempre por aqui, né? Outros tempos mais, outros tempos menos. Mas agora essa treta dele está escalando. Então eu gostaria que o Vitor divulgasse, se ele ainda não divulgou. E que você chame seus amigos, dê like. Já vá fazendo sua doação aí embaixo pro Nabote. Pro movimento Nabote crescer, ficar bonitão. Por enquanto a gente tá sem site ainda, mas a gente quando tiver um site vocês vão ter bastante novidades aí. Mas já vão doando pra quando chegar na hora de pedir, já tá bem encaminhadas as metas. E é isso. Pode dar prêmio, mano, Vitor. Já foi divulgado. Tu não sai divulgando um trecho sem contexto, sem saber o que tá acontecendo, me jogando. Tipo, ainda bem que o cara não é conhecido, mas se fosse um pouco mais conhecido, o cara joga pros leões comer, entendeu? Eu odeio o povo, eu odeio o público, eu odeio pessoas. Não dá pra viver, é isso que eu tô te falando, que é por isso que eu queria ressuscitar Hitler e falar com ele, cara, o teu plano tava certo, tu errou o alvo. Não é aqueles caras que tu achava que era. Eu queria botar chapeuzinho em todo mundo, só pra ele caçar todo mundo, entendeu? Eu ia botar chapeuzinho em todo mundo. E aí eu falava, vai pegar eles, Hitler. Em todo mundo. Em judeu, em árabe, em muçulmano, em homem, em mulher, em gay, em hétero, em todo mundo. Eu queria botar vários chapeuzinhos em todo mundo pra Hitler vir, enlouquecer e limpar a escória que é a humanidade, cara. Nós somos o verdadeiro coronavírus. É isso que eu tô te falando. A humanidade é o verdadeiro coronavírus. A humanidade é que faz esse tipo de coisa. Se tu não sabe qual é o contexto, tu não pega o vídeo e divulga por aí pra tentar fazer justiça. Não sei o que esses caras querem fazer, cara. O que a gente fez com a humanidade, cara. Hoje em dia, ninguém mais tem curiosidade em nada. Todo mundo sabe de tudo, todo mundo... Ô, Vitor, compartilha com o pessoal ali no Discord, porque pelo menos sai o som. Sabe de tudo, todo mundo tem suas posições firmes e fortes, e todo mundo quer destruir qualquer outra pessoa que destoa um pouco do que ele tá acostumado na... Pô, mano, aí tu mandou o Watch Together, aí o cara pode entrar aqui e pausar o bagulho, mano. Aqui. No conforto do celular dele. É isso, cara. Essa que é a humanidade hoje. Você tá... um viva para o coronavírus, que tá ajudando a limpar a escória que é a humanidade. Foda-se. Foda-se. Sejam bem-vindos. Hoje não é Reage 38, hoje não é 38. O que o 38 tá fazendo aqui é muito feio, tá, gente? Ali o que o Petri tá fazendo é, obviamente, um stand-up. Então, assim, o que o 38 tá fazendo é pegando uma coisa e tirando de contexto, porque ele acredita que o Petri tirou o que ele falou de contexto e prejudicou ele. Então, agora ele quer prejudicar o Petri. Isso é, obviamente, uma vontade de prejudicar o Petri com algo que, obviamente, tinha direções cômicas, né? Eu sou um libertário, então eu não me preocupo muito se o Petri tá fazendo humor, com quem ele tá fazendo humor, com quem ele tá zoando ou não. Acho que é uma questão extremamente pessoal dele. Mas, todavia, o Trisutão tá, obviamente, usando isso pra tentar jogar o público dele contra o Petri. E ele vai fazer isso mesmo, e não tem muito o que fazer contra. Agora, o Petri também pegou falas do 38 e foi uma pessoa extremamente escrota. Mas, no final do dia, eles que se resolvam, né? Agora, a estratégia que o 38 tá usando, obviamente, é essa, tá? Ele quer prejudicar o Petri e jogar o público dele, as pessoas contra o Petri por causa dessas falas dele aí, porque falou o que falou agora, né? Então acho que vocês entenderam o que ele quis transmitir aí, de uma tentativa de fazer o que o Petri fez com ele. Hoje não é 38 News e nem 38 Responde. Hoje é React 38. Vamos fazer um react que eu evitei por muito tempo, esperando que algum padre ou pastor mais qualificado do que eu explicasse a Petri não apenas as heresias, mas as blasfêmias. Ele ofendeu de maneira muito pesada São José, Jesus, o Espírito Santo e várias entidades que deveriam ser respeitadas. Ele dizia que se alguém chegasse e defendesse o que eu defendo no programa dele, a Cinta ia cantar. A Cinta não cantou porra nenhuma. Quando eu disse lá, ele concordou e ainda falou fino. Inclusive, eu gostaria de pedir a você que está assistindo esse episódio que não cancele e que não ofenda Petri. Como fica muito claro... Boa, 38. É assim mesmo que funcionam as coisas, mano. As pessoas são otárias mesmo. Porque agora, depois desse vídeo que tu botou, se as pessoas forem cancelar o Petri, tu vai dizer que tu falou que não era pra cancelar, né, mano? Boa, mano. Ai, Jesus, meu Deus do céu. Ai. Claro, Petri é uma pessoa extremamente frágil, se não física, mental, intelectual, emocional e espiritualmente. Porra. Ele é um cara que já admitiu Não tem nada no Petri que resista, não, mano. Nada. publicamente que se não fosse o sócio ou ex-sócio dele, Tiagão, ele já teria
com apoio, inclusive, da namorada. Eu teria É verdade. matado. Não, louco. Tô te falando, eu já fui cancelado e cara, eu tava na... E você não sabe isso aí, porra. Porra, mas eu cheguei num ponto que eu tava conversando com a minha namorada, cara, como é que a gente vai fazer? Porque não tem mais o que fazer. E a Caralho. gente começou a conversar, meio que a gente tava numa paranoia, né? Mas a gente começou a conversar, tipo, seriamente no sofá da sala. Como é que a gente vai fazer pra... E o cachorro? A gente começou a conversar aí. Que E a gente maluquice. deixa com quem? Faz o que com a casa? E o dinheiro? Doideira essa porra. Aí a nossa sorte é que o nosso amigo, o Thiago, chegou lá e começou a conversar com a gente. Porque senão, não sei. Então, já que Petri é uma pessoa tão frágil, que com certeza nunca leu nem a edição de bolso de Aristóteles e Platão, que falam exatamente o que eu digo do casamento mediterrâneo, que nunca leu a Bíblia, que nunca leu o primeiro livro da Bíblia, que nunca leu o Rolo Tomasi, e mais, que faz piada e comentário de cortes soltos, algo que ele repudiou a vida inteira, ou seja, alguém contraditório e misantropo, que afirma odiar a humanidade a ponto de querer ser... É uma pessoa frágil. Frágil intelectual, frágil mental, frágil emocional e frágil espiritual. Por isso eu lhe peço, não faça nenhum ataque a Petri. Você realmente acha que você serve a Jesus? De todas as afirmações que ele fez aqui, por que o cara não atacaria? Cara, ele tá dizendo que ele mostrou, ele deu o primeiro motivo pra atacar o Petri. Aí depois ele disse o porquê se atacar o Petri vai funcionar e muito. E disse também que se atacar o Petri vai se... Pô, mano! Aí não, pô. Aí não, 38, pô. Aí é óbvio, pô. Tu deu o motivo de zoar, ir atrás e pegar no pé dele. E tu mostrou que ele é frágil a esse tipo de coisa, mano. Será mesmo que tu não quer que o pessoal cancele ele, mano? Vocês têm que pensar assim, pessoal. Imagina que tem um cara saindo assim, ó, com a BMW de casa. Aí tu chega pro teu amigo e fala assim, ó, ele sai todo dia ali esse horário. O carro não é blindado. Se tu roubar o carro dele, ninguém vai saber. Porque é muito frágil, toda a segurança aqui, etc. Essa BMW tu pode vender em tal e tal lugar. Se tu pegar ela aí, é muito fácil de vender e tal, e ninguém vai te cobrir, tá? Então, não rouba ele não, tá? Eu peço pra você, mano. Por favor, se você ama Jesus Cristo, mano, não rouba ele. E vai embora. Isso não faz nenhum sentido, cara. Isso só não faz sentido, mano. Só não faz sentido. Só não faz sentido. O transitor realmente está direcionando as pessoas a atacarem o Petri dizendo que funciona. É só isso que tá acontecendo, mano. Eu não sei o porquê ele tá fazendo isso. Ele realmente ficou muito incomodado em ser chamado do que foi chamado. E eu entendo. Ele realmente fica incomodado de ter sido chamado do que ele foi chamado e chamar a Nossa Senhora de várias coisas que eu não vi, mas o pessoal comentou. Mas ao mesmo tempo também eu não acho que é justo direcionar as pessoas a fazer isso a pessoa que tem esse tipo de histórico, né? Se o Petri e a mulher dele tem esse histórico, não é legal você mostrar motivos para as pessoas irem lá atacar ele, né? Blasfemou ao dizer que Jesus era um mágico, que Nossa Senhora foi objeto de pedofilia, ou Olha isso, mano. que São José é um corno, que nem sequer tocou em Nossa Senhora. Olha isso, mano. Ele tá dando motivo, mano. Ele tá instigando as pessoas, cara. Por que você tá fazendo isso, velho? Então, você simplesmente para de segui-lo. Se você prestigia e monetiza alguém que ofende a Deus, a mulher que teve Deus dentro dela, literalmente em seu útero, e o homem que teve a honra de ser pai de Deus na terra, você não pode, ao mesmo tempo, colaborar com isso. A única coisa a fazer é parar de seguir. Eu gostaria de ignorá-lo, mas eu tenho um dever, acima de ofensas a mim e a falsas acusações, de defender a honra, o direito e a Deus. Nós não podemos cruzar os braços em frente a blasfêmias. Não sou a pessoa mais qualificada para responder às questões teológicas que ele coloca. Mas vou responder literalmente, gramaticalmente, com o que tem escrito na Bíblia. Ele faz vários questionamentos que, se lesse a Bíblia, estariam imediatamente respondidos. Aqui é outra falsidade, tá, gente? É uma verdade que ele não tá fazendo isso porque o Petri fez tão somente uma heresia. Entre aspas, somente, tá? Várias pessoas cometem esse tipo de coisa todos os dias, tá? Todos os dias as pessoas fazem blasfêmias, heresias, o dia inteiro, inclusive. Dá um exemplo. O pessoal do MBL, que o 38 já teve problema com o Renan, porque o Renan não foi na sabatina dele.
tem várias coisas blasfemas dentro do MBL, que inclusive o Tiff já mostrou, a gente já viu aqui, trouxe e mostrou para vocês também. E não vejo essa força, esse ímpeto do 38 em relação ao MBL. Existem várias outras heresias e erros teológicos que são propagados sistematicamente no Brasil, de forma óbvia até. Tipo, Testemunho de Jeová, sei lá, alguns grupos de mormons. E eu não vejo o 38 tão incomodado com isso, né? Principalmente se esses grupos derem dinheiro para ele, né? Por exemplo, o pessoal da Lagoinha transforma bastante Deus em mercadoria, né? E eu não vejo o 38 criticando a Lagoinha. Não sei. Eu acho que é uma questão de escolhas aqui. E, obviamente, o Petri machucou ele, porque, de fato, as acusações do Petri foram não somente injustas, não só injustas e levianas, mas também se direcionaram a Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a Nossa Senhora. Que são erros, de fato. Blasfêmia é um erro muito, muito específico, né? É horrendo mesmo isso que o Petri fez para a alma dele, né? Primordialmente também. Então, digamos que a punição do Petri já está colocada, né? Do que adianta ganhar o mundo e perder a alma. E o Petri vai descobrir que não adianta de nada, né? Acho que é mais válido rezar pela alma dele e deixar ele de canto do que fazer esse tipo de provocação, mostrando motivos para persegui-lo, mostrando que a perseguição não só sofre efeito, tem efeito, mas o efeito desejado é o fim da vida do Petri, aqui claramente. Então, eu acho que é desnecessário esse tipo de atuação. De verdade, assim. De verdade, tipo, bem seriamente. É muito melhor que todos rezemos para a conversão do Petri, para que o Petri se arrependa de seus pecados, do que fazer esse tipo de atuação. A abertura é ele dando chilique por falta de contexto. E é exatamente o que ele fez. Acuse-os do que você é. É exatamente o que Petri fez. Petri não conhece os conceitos que eu menciono. Petri não conhece os autores que eu menciono. Petri não... Eu entendo o CS, Gustavo, que houve muita denúncia no Ministério Público contra o 38, mas o 38 está no Paraguai. Certo? O 38 está no Paraguai. O 38 já tinha muita denúncia no Ministério Público quando ele estava fazendo os podcasts e falando as coisas que fazia antes. Então, o 38 ele não somente tem consciência dessas coisas, como ele já tomou as medidas necessárias. Ele está fora do Brasil. Não vejo... Se o 38 passar pelo Brasil, a gente nem vai saber. Tá ligado? Eu não tô falando de que você falou em defesa, não. Só tô deixando claro isso. Caralho, 38 dentro do meio da internet? Eu acho que a questão é quem acredita, né, mano? Quem acredita... É porque só existe golpista quando existe quando existe a vítima, né, mano? E as pessoas acreditaram, né? E a gente falou que ele não ia sumir da internet. Nós temos um vídeo de 2021 ou 2020 falando que ele não ia sair da internet. Em 2022 a gente falou que ele não ia sair da internet. Vários momentos nós falamos que ele não ia sair da internet. Inclusive várias vezes o Meuri me disse isso. Eu disse, cara, ele vai ficar no Brasil, ele vai continuar. Não existe nenhum motivo, não existem incentivos para que ele suma. Não existe motivo. Todos os incentivos é pra que ele continue. Ele vai continuar, mano. Ele vai secar todo o manancial. Ele vai secar todo o mar. Ele não vai deixar sobrar nenhuma gota. O que o 38 puder sugar, ele vai sugar. Já não baixa aquela carteira, né, que ele indicou pras pessoas, né, mano? Aquela carteirinha lá que ele indicou. Que ele disse que não indicou e tem vídeo dele indicando. Então, assim... Cai quem quer, né? Cai quem quer. Sabe nem qual é a pauta da conversa. E, por causa de uma frase, ele chega a conclusões, inclusive, que levam pessoas a cometerem crimes de falsa acusação, como ele deixou claro na campanha de denúncias no Instagram e no Ministério Público. Mete bronco, Erley. Um assinante do Patreon nos mandou, ele falou, olha só esse papo esquisitíssimo desse cara aqui. 38 diz qual a idade correta para o casamento. Até os 30 anos, o homem assume, como é que chama? Riscos irracionais. Muitas pessoas arguem que é o fechamento do córtex pré-frontal. E a mulher, Maria, engravidou, como é que chama? Muito cedo pra casar, que era antes de menstruação, não é isso? Tem pessoas que arguem aí que Maria engravidou entre 12 e 13 anos, não é isso? Que também pessoas que arguem aí que Maria engravidou entre 12 e 13 anos, não é isso? Que também é um grande exemplo. Nossa Senhora é um exemplo, não é?
Mas a Nossa Senhora é um exemplo porque ela engravidou aos 12 anos ou porque ela foi uma mulher bondosa, generosa na sua vida? Qual idade a Virgem Maria engravidou? A Bíblia não diz a idade exata da Virgem Maria, mas historiadores e teólogos calculam que ela tinha entre 12 e 14 anos. Mas vamos acreditar que realmente isso aconteceu. Vamos acreditar na Bíblia aqui. Ah, o fantasma Que engravidou. ela... que engravidar é estranho, porque você já imagina sexo, né? Ah, mas qual que é a história? A história é que Deus... ela deu a luz a Jesus. Ah, mas Deus decidiu, pô, é nessa menina aqui que vai nascer Jesus. É. isso. Mas aí eu vou te Então perguntar ela- uma coisa. Ele é Deus, né? Ele consegue gerar um ser sem sexo. Por que ele precisou fazer ela passar pela gravidez? Então Criança, brota né? Jesus, né? Brota Jesus no meio da cidade. Há 3 pontos fundamentais para serem comentados desse início. Se Petri tivesse feito evangelização, ou ao menos lido algumas páginas da Bíblia, ele saberia a resposta. Primeiro lugar, esse canal de cortes fez uma thumb chamativa, que não foi o que eu disse. Eu não afirmo a idade que ninguém deve casar. Nós estávamos discutindo com argumentos e fatos que já são enumerados desde Platão e Aristóteles, porque, inclusive através da econometria, a diferença entre 15 e 18 anos é a diferença de mais sucesso em diversos países e épocas. Isso não é uma questão de opinião, é questão de fato. Inclusive, é fato amplamente documentado em dados oficiais dos Estados Unidos que a chance de um homem separar é indiferente em relação a quantas mulheres ele já dormiu. E da mulher, não. Ela é exponencial. Eu vou te perguntar uma coisa. Ele é Deus, né? Ele consegue gerar um ser sem sexo. Por que ele precisou fazer ela passar pela gravidez? Então Criança, brota Jesus. Todos nós, em muitos aspectos, repetimos a história de Ló, repetimos a história de Jó e repetimos a história de vários personagens da Bíblia. Fica comprovado que o nosso papel nesse mundo não é compreender, e sim obedecer. Agora, Deus nos dá de presente também a compreensão de por que Jesus tinha que vir do ventre de uma mulher. Porque para Jesus provar aos judeus que cumpriu a lei, ele deveria cumprir cada uma das previsões, das profecias feitas pelos pequenos e grandes profetas por milhares de anos. Estava escrito que ele seria da linhagem de Davi. Estava escrito que ele viria com uma gravidez impossível. Estava escrito que ele viria de uma virgem. Jesus precisava, sim, ter cumprido todas as profecias. Inclusive é interessante que quando Jesus está no deserto por 40 dias e é tentado durante 3 vezes, ele tinha autoridade de fulminar o demônio em sua frente, mas ele não faz isso. Defende o Petri aí, Malboro. Do quê? Defender ele do quê? Da própria ignorância dele? Não. Entendi. É porque você não consegue argumentar contra o que eu tava falando antes? É isso? Mas, pô, se tu não consegue argumentar o que eu falei antes, tu não precisa se comportar igual um viadinho, não, pô. Se tu é uma bicha, tu pode só sentar num caba logo. Tu não acha, não? Tu acha que não? Não entendi. Se tu não consegue contra-argumentar, brother, não tem problema. Não vem com esse papinho não, gordão. Não, eu tô fazendo, já fui, já voltei, tô aqui de novo olhando pra tu. Tu não consegue contra-argumentar, não? Não sabe não, tu não consegue. Olha o vídeo e defende ele aí. Só se eu quiser, mano. E se for necessário. Eu já fiz isso, tu entende? Só é tu voltar à live. Se tu voltar à live, eu já fiz uma afirmação em torno do não vídeo do 381 em relação a isso e o que o 381 está fazendo nesse vídeo. É só você voltar à live. Entendeu? É só você voltar à live. Mas além de viado, é preguiçoso. Tu entende? A porra de um bagulho de timing pra tu voltar. Ele não usa a sua autoridade para repreender o demônio. Ele usa a lei. As 3 vezes diz, está escrito, não tentarás ao seu Deus. Está escrito, nem só do pão vive o homem. E está escrito, não é do nosso interesse passar fome. Não é do nosso interesse fazer jejum. Não é do nosso interesse dar toda a honra e toda a glória a Deus. E não é do nosso interesse reconhecer que seja feita a vossa vontade e não a minha. Inclusive é interessante que essa mulher aqui diz, eu não queria ser Deus, eu só queria que o mundo fosse segundo a minha vontade. É exatamente isso que é querer ser Deus. Mais um motivo pelo qual a Nossa Senhora teve sim
que receber o Messias dentro dela é a demonstração prática de que a salvação da humanidade veio através de uma mulher. Até mesmo o Alcorão cita Nossa Senhora mais do que qualquer outra mulher. O papel de Jesus não era apenas trazer a nova e eterna aliança. O papel de Jesus era o de mostrar como um ser humano de carne e osso, que nasceu, cresceu e sentiu todos os prazeres e dores de ser humano, deveria se comportar. Jesus não precisava ser batizado. João Batista reconhece isso abertamente. E nessa hora Jesus é claro: eu vim para dar o exemplo. É exatamente por isso que ele tinha que viver toda a parte positiva e negativa de ser um humano de carne e osso. Será que ele entende isso, velho? Jesus, né? Brota Jesus no meio da cidade, do nada. Então, assim, a história é essa. Deus tava pensando, pô, eu preciso mandar Jesus lá pra eles resolverem os problemas, né? E eu preciso botar essa sementinha de Jesus em alguma menina. É isso? Isso. Aí você tinha mulheres de 30 anos, de 42, de 18, de 27. Aí ele pensou, né, quer saber? Eu vou botar a sementinha nessa menina de 12 anos aqui. E aí, sem sexo, ele vai lá e pluque no umbigo dela. né? E aí Jesus é germinado na barriga de uma menina de 12 anos. Uhum. Aí ela fica 9 meses gestando, sem saber que era um mágico que tava pra nascer. Você considera Jesus um mágico? Pois é. As pessoas que reconhecem Jesus como o Senhor e Salvador vão reconhecer essa afirmativa como blasfema. Isso não é apenas desconhecimento, como ele afirma de não entender por que Jesus tinha que nascer de uma mulher. A afirmação de que Jesus é um mágico é uma ofensa a Deus. Não, Ellen? É ou não é? Isso é muito mais grave que pedir que Bigode volte e extermine de novo quem ele não gosta. Não foi isso que ele pediu ou não? Nunca se esqueçam. Satanás e suas legiões também odeiam a humanidade. Os esquerdistas odeiam as crianças, odeiam os adultos que querem tratar como crianças, odeiam as mulheres que precisam que se comportem como homens e odeiam os homens que precisam que se comportem como mulheres. É exatamente isso que o Petri ilustra aqui. O José. Com quem? José. José Prende todo mundo. José é o João, gente, eu sempre confundo. Não, prende todos. Prende o Espírito que é Santo, José. prende João, prende José. Tá, mas aí como é que sabe que o filho era de Deus, não de José? Por isso que tem uma piadinha, né? Que José foi corno. Às vezes Deus foi corno. E na verdade foi José, que eram os dois. José era noivo de Maria e não casado com Maria. A consumação do casamento acontecia através do sexo. Ele, nesse momento, demonstra, mais uma vez, que é frágil, inclusive na história da humanidade, desrespeitando não só a Bíblia e as figuras centrais para bilhões de pessoas desse mundo, mas também a história da humanidade. Mateus, capítulo 1, versículos 22 e 23 afirmam: a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Não apenas Petri blasfema ao sugerir, utilizando a expressão pedo para São José, que não tocou em Maria, para usar a expressão pedo e pedir prisão. Ele falou, João, José, todos para cadeia. Pois é, ele mesmo deixa claro, na forma dele se referir, que ele não sabe quem é cada pessoa e mesmo assim ele qualifica de pedo e pede cadeia. Agora, Like na live, pessoal. aonde está a consistência de Petri? Aonde está a honra de Petri para pedir a cadeia de Caetano Veloso, o seu colega de ideologia, que segundo a esposa foi deflorada com 13 anos? Vamos à reportagem, Wesley? Lavigne perdeu a virgindade aos 13 anos com Caetano, segundo Rui Dantas. Não fui eu que disse. Como diz o Wesley, that's what she said. Não é isso, Wesley? Isso está na Folha de São Paulo, do dia 1º de agosto de 1998. A atriz e produtora Paula Lavigne, de 29, confirmou à Folha declarações dadas a Playboy, que chega às bancas desse mês, nas quais diz ter mantido suas primeiras relações sexuais com Caetano Veloso, seu atual marido, aos 13 anos. Na entrevista, Paula afirma ter perdido a virgindade na festa de aniversário de 40 anos de Veloso. Pois é, Petri, se você tiver coragem, se você tiver consistência, qualifique Caetano Veloso como você qualificou a José. Peça a prisão de Caetano Veloso como você pediu a de José. Eu não vou fazer isso porque eu não reconheço a minha autoridade espiritual e nem legal sobre a casa das pessoas das quais eu não sustento. Mas você, que se acha juiz do mundo, corrija então. Ela admitiu que foi deflorada aos 13 anos. Pois é, quanto a ele, você não diz nada. Será por causa da sua fragilidade moral
intelectual ou espiritual. Tá bom, então, já que na Bíblia Deus engravidou uma menina de 12 anos, isso aí é uma história, tá bom. Agora, você não é Deus. Pra você é de 25 pra cima. 12, E olha lá. só pra Deus. Pois é, a mulher está pronta, com o seu valor máximo, com 14 anos, e o cara... Valor máximo. A mulher tá pronta com o seu valor máximo? Eu nunca afirmei a idade que ninguém deve casar. Eu afirmei o que era ideal, segundo os clássicos Aristóteles e Platão, segundo o exemplo bíblico e segundo a econometria. E ele vem e afirma para você só acima de 25. Eu não afirmo para você nada. Quem sabe o que é melhor para você é você mesmo. Quem afirma isso é o principal artigo de todas as ciências sociais, o problema do uso do conhecimento humano. Mas se Petri nunca leu Aristóteles e Platão em edição de bolso, você acha que ele sabe quem é Hayek? A lei brasileira diz que a idade de consentimento é 14 e que a idade para casamento é 16. Inclusive, ele afirma, ele reconhece e coloca meu vídeo dizendo a minha opinião. Na minha opinião, a lei brasileira deveria mudar. A idade mínima para casar e de ter relações sem casar deveria ser invertida. A decisão de uma mulher abrir as pernas para alguém que ela não sabe nem o nome é algo que tem muito mais consequência do que o sexo dentro do casamento. Mais uma vez, Petri falta com a verdade e afirma algo que não foi dito e nem existe na lei. Aos 14 anos? Então, peraí, então o valor máximo pra esse cara é o ovário ser capaz de gerar outro ser humano? É isso que define uma mulher, não é experiência, não é inteligência, não é conhecimento, não é conversa, sociabilidade, trabalho. Isso não define uma... O valor de um homem como homem e o valor de uma mulher como uma mulher, os seus papéis bíblicos estão no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis. Se ele tivesse lido o primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, ele não estaria fazendo esses questionamentos satânicos. Uma mulher como mulher oferece duas coisas. Inclusive, eu expliquei isso para ele nesse episódio e dei a ele o livro de presente que explicava isso detalhadamente com referências. O Tiagão, eu sei que aproveitou, que salvou a vida dele diversas vezes. E ele reconhece. Ele, eu duvido. Uma mulher pode oferecer, sim, fertilidade e também fidelidade. E o homem pode oferecer provisão e proteção. E exatamente essa é a causa da destruição das famílias e da fecundidade. Hoje, o protetor e o protetor das mulheres, quem banca e protege as mulheres, não é o pai, não é o marido, não é o irmão, que a maioria delas nem tem, é o Estado. Não é isso, Erlen? Uma mulher no seu valor máximo. A mulher atinge seu valor máximo quando o ovário dela está pronto para gerar outro ser humano. Pô, então a tese dos 30 anos que ele falou do homem também não cai por terra. Porque a partir do momento que o menino produz sêmen, ele tá pronto. Não. Um menino que produz sêmen não está pronto e até uma feminista reconhece. A maioria das feministas reconhecem ou não que um homem que não tem como sustentar filho não deve ejacular dentro de uma mulher, sim ou não? Pois é. A função do homem é prover e proteger. Se o cara não se sustenta, se ele não tem condição de sustentar filho, ele deve ou não engravidar a mulher? Pois é. Então, quando ele ejacula, ele não está pronto. O homem só está pronto para ser marido e pai quando ele é capaz de prover e proteger. E a mulher, quando ela é capaz de dar filhos e ser fiel, aí ela pode ser esposa. Se a mulher é incapaz de ser fiel, seja por alguma característica idiosincrática Like na live, pessoal. ou por desensibilização, sendo exposta a centenas de homens, aí sim, ela não tem condição de ser esposa de ninguém, seja com que idade for. Ah, não. Capaz de ser fiel, mano, acho que isso não faz nem... Isso não tem nem sentido, mano. É que ela não é uma pessoa confiável. Não, mas incapaz de ser fiel, acho que não faz muito sentido não, mano. Esse determinismo aí eu não entendi muito bem, não. Idade for. Ah, não, mas você não viu o que eles falaram? Não, porque o cara tem que esperar. O fechamento do córtex pré-frontal. Mas por quê? Mas é isso que eu tô te dizendo. É isso que eu tô dizendo. Por quê? Porque o homem precisa sustentar a família. Do seu suor virar o pão. Está escrito na primeira página do primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. Quer que eu leia o Gênesis, não? Eu acho, Petri, que antes de você analisar cortes soltos, você deveria ir atrás das referências. Se você quiser demonstrar publicamente alguma honestidade e quiser realmente respostas às suas perguntas. Eu evitei bastante gravar esse episódio. Mesmo que Petri não aceite, a terceira ou quarta chance dele não ir direto pro inferno, muitas pessoas que assistem isso podem concordar com ele e ter suas almas perdidas a Satanás por causa dessas brincadeirinhas. A Bíblia diz sobre isso, não é não, Erlen? Então, o Senhor Deus disse à serpente: por quantos fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta, e mais
que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias de sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terá filhos, e o teu desejo será para o seu marido, que te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerá a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que de te tornes a terra, pois dela foste tomado, porquanto és pó, e de pó tornarás. Pois é, essa é o anátema, é a consequência da queda do Éden. Em outras palavras, vai trabalhar, vagabundo. Inclusive, eu expliquei claramente a Petri, nos 2 episódios, que o cara que aceita que o trabalho, que a comida, que o sustento dele deve vir do trabalho, é um trabalhador. Quem não aceita isso, muitas vezes chamam de socialista, mas o nome verdadeiro para isso é vagabundo. Não é isso, Erlen? Ou ladrão, né? Ou não? Por que será que eles falam toda hora que o cara está pronto somente depois dos 30? Porque o homem só acumulou o suficiente para sustentar uma família, em regra, depois dos 30. Em segundo lugar, porque a experiência econométrica, dados primários de séculos rapidão. e de dezenas de países... Gente, eu vou só... Desculpa demorar tanto pra falar disso, é porque isso é um ponto que eu tô vendo que ele tá repetindo exaustivamente, tá? Não existe isso de casar com 30, tá, gente? Não existe isso de casar com 30. Isso não é uma solicitação da igreja. Não existe nada na Bíblia ou na igreja que diga que você tem que casar com 30. Você não possa casar antes dos 30, sendo homem, tá? Isso daí é falso. Isso aí não faz sentido. Inclusive, você aí que é mulher, se tiver uma mulher aí, deve ter, pelo menos assistindo a tua linguagem agora, não existe essa noção que você tem que casar com 14 anos, tá? E nem você que é homem, não existe essa noção que você só pode casar aos 30. Não existe essa noção, isso é falso. Isso é falso, sabe por quê? Porque quando passa essa noção de que você só pode casar aos 30 quando você é homem, o que você vai fazer até os 30? Você vai comer puta, vai pagar prostituta e se masturbar, né? É isso que você vai fazer ao longo da sua vida, né? É isso? É isso que eu não consigo. É isso que tá sendo dito nas entrelinhas, tá? É por isso que o pessoal gosta tanto de aceitar esse ponto do casar só com 30 anos. Só que se a sentença fosse o homem não pode transar até os 30 anos, nem fazer masturbação, nem se masturbar, eu acho que vocês não iam concordar com o 38 não, hein? Vamos fazer essa afirmação? O homem só fará sexo só fará sexo aos 30 anos e não pode se masturbar. Vamos assim? Vamos fazer essa afirmação? Essa afirmação ninguém quer. Essa não é pra ninguém. Né? Ninguém quer. Essa ninguém quer não, man. Essa não. Aí não. Aí não, Malbo. Não. Quer dizer que eu não vou poder ficar estourando até os 30 não. Não. Não vai. Se é pra ter essa sentença, só os 30. Só os 30. Só que São Paulo disse, se sua carne arde, case-se. Arde de desejo, case-se. Porque, pelo amor de Deus, né, gente? Você vai aí com seus, galudaço, 22 anos, 1.100 de testosterona, voando alto, a piroca tinindo. Tu não vai casar não, mano, com a mulher não, que tu achar não, que você vai casar com ela? Só os 30? Vai fazer o quê, mano? Vai começar a dar bunda. Tu vai virar viado, irmão? Ou se controla. Mas não vai se controlar, né, mano? Então se casa. Se a carne arde, case-se, né? Pelo amor de Deus, porra. É por isso que vocês gostam dessa afirmação. Porque vocês acham que é porque vão ficar trepando até os 30 anos. E não é assim, gente. Não é assim. Não é assim. A Igreja Católica diz que as mulheres podem comer... a idade começa, que pode, tá? Mínima. Mulher 14 e homem 16.
Só que a Igreja Católica recomenda 2 anos de namoro. Além de ser extremamente raro a igreja deixar alguém de 14 casar com alguém de 16, ou a moça de 14 casar com qualquer pessoa, isso é muito raro, tá, gente? Isso geralmente acontece no interior, são situações muito raras. Só que você tem no mínimo 2 anos de namoro, que o padre pede. Então, essa moça de 14, que esteja com um rapaz de 16, quando ele tiver 18 e ela tenha 16, é que eles vão poder, em si mesmo, casar. Vai ser adiado até os 16 anos. Porque a igreja pede que você namore pelo menos 2 anos com a pessoa, né? Pra você ter certeza e tal, mas tá ali com a pessoa 2 anos. Sem fazer sexo, sem putaria, ok? Sem putaria, mas namorando até 2 anos de namoro. Entendeu? É isso que a igreja recomenda. Porque senão, mano, vocês veem o 38. É por isso que vocês gostam muito, né, mano, dessas ideias, né? Ah, não, com 30 anos. Ah, entendi. Então eu vou bater punheta, eu vou transar pra caralho, eu vou pagar prostituta, eu vou viajar o mundo, eu vou ser o caralho a 4. E aí com 30 eu caso. Que era aquela noção lá que o Santo Agostinho falava, Dusca. Pessoal que deixava pra 30 anos ser batizado, né? Sim. 30 anos batiza, tudo, peca até os 30 anos, depois dos 30 para de pecar, né? Aí vai lá e morre com 29. Aí vai, morre com 29, vai pro inferno! Oh. Exatamente. Gente, essas coisas que o 381 fala já foram refutadas, já foram passadas ao longo do tempo, tá? É por isso que você tem que ser católico, mano. Você tem que ser... Vai tomar no cu, ô canal Vini Silva. Vai tomar no teu cu, ô viado. Vai se fuder, arrombado. Vai tomar nesse teu cu. Não é foda? Não fode, maluco. Falando bosta. Voltando aqui, gente. Voltando aqui. Essas ideias, elas já foram refutadas, tá? Há muito tempo. Muito tempo. Você não vai casar aos 30, necessariamente. Pode ser que você venha casar aos 30 anos de idade. Tá? Pode ser que seja o caso. Acontece. Mas não existe essa regra de somente com 30 anos que você vai ter um casamento, entende? Isso não existe, essa regra não existe, isso é falso. Aristóteles e Platão não provaram nada em torno disso. Não existe essa prova que o 381 fala que esses autores tiveram, não, sobre esses assuntos. Isso é falso. O 381 sequer tem assunto que é uma prova. Ele é um falsário. É só isso. Ele é um falsário. Em vários pontos aqui ele está certo. Vários pontos que ele está elaborando aqui ele está certo. Mas em vários tantos outros ele está errado. E ele usa os pontos que ele está certo para validar os pontos mais fortes que são os errados. Vocês entendem isso? De fato, isso é uma coisa muito séria. Não vão nessa onda, mano. Não são os bens materiais que definem se você deve se casar com a pessoa ou não. E outra, você pode se casar com a pessoa e não ter filhos no início, porque você está ruim financeiramente. A igreja diz que tem que ter esse tipo de preparo. A igreja não só diz que tem que ter esse tipo de preparo, mas ela convida o casal a fazer essa... Eu esqueci o nome que dá, mano. Tem um nomezinho que dá. Sabe qual é o nome, Adesca? Do quê? Que a igreja dá, que é não sei o que, pra ter filho. Ela defende planejamento familiar. A igreja defende que você faça o planejamento familiar. Isso é defendido pela igreja. A igreja recomenda que você faça o planejamento familiar, entende? Pra você entender se é o momento certo de ter filho. Você tem que se planejar pra fazer isso. De verdade. De verdade mesmo. Não é assim que funciona, não. Ah, quando tiver carro, quando tiver não sei o que. Aí morre, fudeu, acabou. Aí tu pensa assim, não, 30 anos eu caso. Aí quando vê, tá com 22, trepando com todo mundo, batendo punheta, bate o carro e morre. Pronto, vai pro inferno. Uma evolução católica de rito bizantino, grega ucraniana. No curso de noivos, há aulas de planejamento financeiro e familiar. Sim, mas ele tem mesmo. Isso é verdade, presunto. Eu também sou casado aqui, né, com minha esposa. E foi recomendado o planejamento familiar, etc. Isso é uma coisa que acontece. Não foi tão bem ensinado como provavelmente aí na sua igreja, né, presunto? Inclusive, todo rito bizantino, tu tem dinheiro, hein, presunto? O presunto deve ter o zoinho claro. O presunto ou se converteu, né? Indicam que essa é a diferença que produz mais sucesso. Ele diz que eu defino uma mulher por isso.
Na verdade, quem define as pessoas e as limita Ah, pela tá, sua pausa aí, existência rapidão. física... Só pra são deixar claro, tá, gente? Num casamento, o foco do casal é fazer com que preparar os filhos pra alcançar a salvação. Qual é a preocupação que você tem que ter no seu casamento? Se você vai dar instrução suficiente para que os seus filhos se tornem bons católicos. Vocês têm que lutar até o fim para que os seus filhos rezar, se preocupar com eles, para que os seus filhos busquem a salvação. De preferência que eles se tornem santos. Sua preocupação é essa. Tá, gente? Você pode ter todos os bens materiais do mundo. Você pode ter 5 carros na garagem. Você pode ter 6,5 bilhões em CDB. Se você não cria o seu filho direito, ou a sua filha, e ela vira uma quenga, e ela vai se perder na vida, e vai perder a sua alma, vai ganhar o mundo e perder a alma, não adianta de nada. A única diferença é que ao invés de ela sair com uma louca, ela vai se trancar com 5 ucranianos dentro de um quarto, lá na Geórgia, e vai pedir pros 5 regaçar e virar ela do avesso. Com o dinheiro que você vai ter. A sua filha e o seu filho vão usar o seu dinheiro pra fazer putaria se você não direcionar elas pro bom caminho, entendeu? É isso que vai virar. Vai virar carro de luxo, vai virar tatuagem, vai virar festa, vai virar regaço, vai virar droga. É isso que vai virar o seu dinheiro. É isso que vai virar o seu dinheiro. A preocupação de um cristão é sobre o destino dos seus filhos no que tange a salvação de suas almas. Isso é um bom pai. Isso é uma boa mãe. Certo? Não são os carros na garagem, não é o tamanho da casa, nada disso. É se eles vão buscar a salvação. Ok? É isso que você tem que se preocupar. É isso que você tem que se preocupar. Eu não sei porque vocês estão se preocupando, ficando impressionados com o que eu tô falando. Porque se você for em qualquer... O problema é que vocês não conhecem colégio de gente rica. Vocês não conhecem colégios de gente que tem muito dinheiro ou de gente que tem um dinheiro mais ou menos. A putaria come solta. O cara ganha vida, casa só com 30 anos, tem carro na garagem, tá tudo bem financeiramente, só que o cara não consegue criar o seu filho. Não adianta de nada. Não adianta de nada. Entende? Nada. Nada. Tudo isso não significa nada. Tudo isso é poeira, mano. Sua preocupação é tentar fazer com sua família... Pô, mano, busca a salvação. Tem que buscar a salvação. Ponto. Ponto. Essa é a questão. Todo o resto é pueril. Todo o resto é pó. Ok? Pode dar play. Pessoas como o Petri, que não acreditam no transcendente. Ele acredita no imanente. Pra ele é tudo físico. Eu acredito Pausa aí. que você... E tu não, Wesley, 38? Tu tava usando a econometria, mano, pra dizer se a mulher pode ou não pode casar. Porra, mano, que... Ai, meu Deus do céu. Pô, 38, tu acredita que se a mulher tem vários parceiros na vida, ela não pode casar? E ela pode. E é melhor que ela esteja casada. Ela pode casar, mano. Tu acha que se a mulher transou com 4 homens ao longo da vida, ela não consegue ser fiel ao marido dela? Tu entende? Que isso é materialista a um outro nível. Tu acha que a pica não penetra sua vagina? Tu acha que a pica penetra a alma? Tu entende? Tu acha que a pica vai tão fundo que lapa de chimbata é essa, meu irmão? Uma chimbata ungida pelo capeta, porra. Que ela vai lá tão longe que ela rasga a alma e contamina ela e que Deus não pode fazer nada. Irmão, eu vou falar a coisa mais difícil que você vai ouvir, mano. Mais difícil, mano. A mulher, ela pode ser a maior depravada do mundo. Se ela for na igreja e ela dedicar a alma dela ao nosso Senhor Jesus Cristo, ela se converter de coração, tudo isso é nada, irmão. Óbvio que essa bronca é para quem quiser comprar. Mas veja,
Deus vai olhar o seu esforço na medida dos seus atos também. Deus vai ver tu sofrendo pra botar essa mulher no caminho se ela tiver desordeira. Tu acha que quando ela te trai num casamento católico, Deus vai ficar mais puto com quem? Contigo ou com a mulher? Com a mulher. O castigo pra ela será o inferno, irmão. E a sua recompensa será na outra vida, que é o céu. Puto! Pô, irmão. Tu quer mais do que isso? Não tem como, pô. Deus é tão bom, mano. Mesmo que você... A sociedade odeia corno, mano. Mas Deus vai lá seu sofrimento, mano. Ele vai, pô, tratar bem seu filho, entendeu? Que tava tentando levar essa mulher pra vida certa. E óbvio que não era pra... Eu não tive isso daí na minha vida, né? Porque Deus sabe que eu não tancaria. Mas se Deus tá botando no seu caminho, é porque ele acha que você tanca. Deus dá uma cruz como não consegue carregar, Dansca? A Dansca? Oi. Deus dá uma cruz pro homem que ele não consegue carregar? Não, Não, né? não. Então, aí, ó. Essa é a parada, pô. Deus vai te dar uma cruz que tu vai conseguir carregar. Tu entendeu? Sim. É um bagulho, né? Quem muda o coração da pessoa é Deus, independente de quem seja. E a Bíblia é cheia dessas histórias, né? É só você pensar, quem que Deus escolheu para ser os principais pregadores? Deus escolheu pessoas que eram analfabetas. Jesus chamou pessoas que eram analfabetas, que não sabiam ler, que não eram doutas em nada. O inimigo de Jesus Cristo eram os doutores, quem cultivou a palavra, né? A leitura a vida inteira. Deus escolheu como seu maior pregador alguém que era um assassino, né? Então a Bíblia inteira, a Escritura inteira é o testemunho de como que Deus muda o coração da pessoa, né? Tirarei seu coração de pedra e lhe darei um coração de carne, né? Então Deus opera a mudança só em quem Ele quiser, e Ele opera mediante uma coisa chamada graça, né? E qual que é o meio eficaz de graça na teologia? Quando a gente fala de teologia, de Bíblia, é o sacramento, né? É a Eucaristia, o batismo. Todas essas coisas têm um efeito transformador, né? Pra gente entender. Sabe qual é o problema, mano? Aqui naquela parte lá que os humilhados seriam exaltados, só faltou humilhados e cornos, né, mano? O pessoal não sabe que o corno é humilhado, né? E que tá incluído em humilhados, tá? Sim, sim. Mas o Thiago falou aqui, eu não gosto dessa frase da cruz, porque disseram isso quando minha mãe estava doente. E ela não tancou, ela morreu, caralho. Ela tancou, pô. Ela tancou até o último segundo, ela carregou a cruz. É porque o fim, ô Thiago, é o momento de término, né? Ela tancou a cruz, pô. Paulo, quando foi morrer, ele falou, né? Combati o bom combate. Exatamente. Ela tancou, pô. É porque todos nós temos um fim nas nossas vidas. Ela tancou até o último segundo. Que Deus queira que tenha sido, né? Que é tancar a cruz, ô Thiago. Não é viver pra sempre. Tancar a cruz, mano, não é ter a melhor vida do mundo. Não é o mel, né? Tancar a cruz é tudo que vem junto com ela. É o peso dela. É a dificuldade dela. É tudo que vem com ela. E sua mãe aguentou a cruz até o último segundo da vida dela. Com sofrimento, com tudo, rezando. Essa deve ser a sua preocupação. E não se ela, entre aspas, tancou ou não tancou a doença. Se até o último segundo ela estava presa no Senhor, nesse sentido, orando e buscando, ela aguentou a cruz. É isso que é aguentar a cruz. É não derrubar ela por causa do peso. É não abandonar nosso Senhor Jesus Cristo. Se ela até o último segundo da vida dela estava com Jesus no coração dela, mano, ela tancou e ela levou até o fim, mano, a cruz. Ela não carregou sozinha, não. Entende, irmão? Não é viver pra sempre a cruz. A cruz é aquilo que Deus quer de nós. Se ela continuou crendo e continuou com seu coração direcionado ao nosso Senhor, ela tancou, pô. Entende? Pode dar play, Vitor. Somos sacos de merda. Somos simplesmente sacos de carne, cheio de merda dentro, pecadores imundos, que não eram dignos nem sequer de nascer. Mas, além desse aspecto físico, nós temos um outro aspecto Tamo junto, Thiago. que é espiritual e imortal. Nós somos filhos queridos de Deus. Deus afirma isso claramente. E diz mais, que o mundo inteiro não vale a alma de uma criança. Já afirmei isso várias vezes e também fui objeto de diversas denúncias do Ministério Público por afirmar que todos os cachorros do mundo não valem uma alma de uma criança para Deus. Petri, você acha que eu vou me incomodar com cancelamento? Você acha que eu vou me incomodar com uma denúncia? Qualquer pessoa que tenha a mínima fé em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador
sabe que viver é Cristo e morrer é lucro. Se eu perder 50 mil seguidores por glorificar Jesus e dizer a verdade, será uma honra. Se eu for preso, será uma honra. Se eu morrer por dizer a verdade, é a honra máxima. As pessoas que não podem ser derrotadas, nem sendo mortas, não têm como ser derrotadas. Se elas morrerem, elas venceram. É uma honra ser perseguido por dizer a verdade e se opor a blasfêmias satânicas como essas que você profere. Coincidentemente, a idade que ele tá próxima. 30, 35. Aí uma hora até fala assim, 40, dá pra ter filho também com 40 anos. Mas coincidentemente, a menina atinge o máximo aos 14. E a mulher fala, com 40 anos dá pra ter filho também. Ela, eu acho muito difícil. Mas eu já vi muito homem ter filho depois dos 70 anos. Mas uma coisa que geralmente Rapidinho. os servidores de Satanás... O quê? Rapidinho. Tem casos... uma história muito comum é que tá no livro de Samuel, por exemplo, como que veio a nascer o profeta Samuel, né? A mulher tinha um cara lá, o Eucana. Eucana, inclusive, ele tinha duas esposas, né? Uhum. Uma das quais era estéril, né? Aí essa mulher que era estéril, ela teve um filho e esse filho foi o profeta Samuel. No proto-evangelho de Lucas, que fazem a mesma história sobre como Maria nasceu. Não é canônico, né? Mas é usado para... Enfim, fala da história de São Joaquim e Santa Ana, né? Que São Joaquim era velho, Santa Ana era velha já, né? São Joaquim fez um jejum no deserto tanto tempo aí qual que é o nome? E a Santa Ana, que era estéril, já era velha, ficou grávida de Maria, né? Então tem essas histórias bastante assim, na Bíblia de mulheres velhas já tendo filhos mesmo, né? Confiando sobretudo em Deus. Sim. É que no final do dia é isso aí, né, mano? Sim. No final do dia, porque o 38, mano, eu acho que é o cara mais materialista, é o cristão mais materialista que eu já vi, mano. Esse bicho ele é materialista até dizer chega, velho. ignoram da realidade é a diferença física entre o homem e a mulher. O fato do homem poder ter centenas de filhos por ano e a mulher só poder ter uma barriga por ano traz uma enorme diferença de risco entre uma mulher e um homem terem relação e ter filhos. É indiscutível que o risco de uma mulher em uma união de longo prazo é muito maior. E por isso, a estratégia vencedora em termos evolutivos também é totalmente diferente. O homem que não se expõe a risco não reproduz. A maioria dos homens, na história da humanidade, não deixaram descendentes. Isso não é opinião, é um fato comprovado no gene pool da humanidade. A maioria das mulheres que nasceram deixaram descendentes. Então, para a mulher, a estratégia ótima é ser avessa a risco. E ao homem, a estratégia ótima é assumir risco para se transformar em homem, provedor e protetor, capaz não apenas de reproduzir, mas de sustentar e proteger a sua mulher e prole. Ei, Werley, você queria ter filho que você não sustenta e nem protege? É melhor não ter, né, velho? Mais uma vez, Petri, você consegue, em 2 ou 3 dias, ler as edições de bolso de A República e A Política. Platão e Aristóteles já explicavam isso. Pausa aí. E tá recomendando o Petri ler a República pra entender a Bíblia? A República. Eu vou aprender lendo a República sobre a Bíblia, mano. Sei não. Ô, Adanska, Oi. o que dá pra aprender sobre a Bíblia ali na República de Platão? Não sei, sinceramente. Não sei. Não recomendo pra ninguém, geralmente. Quem tem da Bíblia, lê a República. Lê Platão. Eu não recomendo ler a República nem pra quem quer saber da República. Tu acredita? É melhor tu ler os leitores de Aristóteles que criam toda uma suposta interpretação de Platão sobre a República do que ler a República. Garanto pra você, mano, que não é essas coisas todas, não. De verdade, assim. O pessoal gosta de vender muito essa parada. Mas, de verdade, não vai nessa, não. Tem nada demais, não, mano. Juro pra você. Pode me xingar, pode falar o que quiser. Vai ler outra coisa, mano. Vai ler Harry Potter. Acho que é melhor, Harry Potter. Vai dar play. Séculos antes de Jesus. Também com base em fatos e lógica. E não em lugares comuns,
falácia e cortes tirados do contexto. A mulher está pronta, com o seu valor máximo, com 14 anos. Nossa, que coisa bizarra, cara. É. Ai, ai, ai. Pô, mas o cara com 35 com 14 é proibido por causa do acidente, né? Não, no Brasil. O que ele falou? Mas é que eu acho que um cara com 35, uma menina com 14 é proibido, não é? Esse é o problema. Não é porque é uma criança, é porque a lei... Aí vamos ver. Na lei brasileira, só é criança até 12 e com 14 anos já pode ter relação. Inclusive, eu insisto que a idade legal para ter relações é 14 e casar é 16. E nessa passagem, nesse vídeo que ele cortou, e no outro, eu afirmo que, por mim, as idades deveriam ser invertidas. A idade para uma mulher ter sexo tendo casamento deveria ser menor do que de uma mulher ir para um paredão e abrir as pernas para alguém que ela não sabe o nome. As consequências de ter sexo com pessoas que você não sabe nem o nome são muito maiores do que ter sexo tendo casamento. Espirituais, físicas, financeiras e tudo mais. A idade de Ela consentimento para pode fuder é casar 14 com anos. 14 anos pela A igreja. idade pra fuder é 14 anos. Não, ele falou isso? Ele falou isso? Eu acho que eu ouvi isso. Peraí. A idade de consentimento para Ela pode fuder é 14 casar anos. com A idade de consentimento pra fuder é 14 anos. A idade de consentimento para fuder no Brasil é 14 anos. A lei é essa. Vamos ler a lei? Agora, o que eu acho interessante são as pessoas que acham absurdo uma mulher de 15, 16 anos casar, mas acham normal Lavigne ser deflorada com 13, ou pior ainda, sua filha de 13, 14 Não acha normal fazer uma. Tu entende que eu nunca vou ver uma moça de 14 anos, sei lá, aí ela fica grávida. Aí o normal e o certo é uma criança. E isso é normal. Tipo, é completamente errado, tá ligado? Mas o que sai do. Aí a moça tá grávida. Aí o que acontece? O que é o normal e o certo que as pessoas esperam? E a criança já. Eu nunca, de verdade, eu nunca vou entender a parada do. Entende? O porquê isso é o lógico, o racional, o normal, o melhor. Entende? Não, o Mike, eu tô dizendo que são sinônimos. É porque aquilo que tende a ser, aquilo que a gente tenta colocar como normal é aquilo que deve ser o melhor, né? Nós queremos que o melhor seja o normal, certo? Dentro do campo da nossa moral, é assim que se trata. Então, o que é o normal? O que tem que ser normalizado? O certo, o melhor. O melhor e o certo tem que ser normalizados. Entendeu? E, no Brasil, as pessoas acham que a melhor ação sobre uma mulher que está grávida de 14 anos, ou de 15, ou 16 anos, ou 17 anos, ou 20 anos, é que a criança, a moça que ela não vai ficar melhor. Na verdade, vai ferir não só o corpo dela, mas o psicológico dela, a alma dela. Ela não vai virar uma pessoa melhor, ela vai ter mais traumas por causa disso. E a criança... Entende? Não, tem uma situação ruim. Péssimo. Horrível. E aí a gente vai pra uma situação pior ainda. Que é que é invasiva pro corpo da mulher, que faz mal psicologicamente, que faz mal pra alma dela. E a gente piora a situação. Entende? A gente piora a situação, mano. Cara, sabe qual foi o momento que eu comecei a ficar indignado? Indignado mesmo, assim. Foi uma parada que, pô, quebrou a minha cabeça, mano. Foi o dia que eu olhei pra isso e eu disse, irmão, isso aqui tem que ser combatido, mano. Esse dia eu olhei e falei, mano, aqui acabou. Teve uma moça, acho que foi lá no Nordeste. Ela tinha 13 anos. Ela foi pelo padrasto e ficou grávida. Aí o que foi que aconteceu? Aos 7 meses dela, a justiça decidiu que tinha que ser criança. Ok? Só decidiu isso. Aí eu pensei, pô, 7 meses? Aí o que foi que os médicos fizeram? Olha a loucura. Eles fizeram. Ela incentivou o parto dela acontecer. E no processo da criança de começar o parto, eles agulha na criança e fizeram a criança ter um ataque cardíaco. Criança no ventre. E depois fizeram parto!
Eu não entendi, cara. Eles estimularam a criança a ter ter o parto com 7 meses. E durante isso, a criança fizeram o parto. Me diga, como é que isso foi o justo? Como é que isso é o melhor? Como é que isso é o certo? Como é que isso é o que tinha que ser feito? Eu consigo imaginar bilhões de maneiras de lidar com a situação. E nenhuma delas envolve isso. Como é que alguém pode olhar pra isso e dizer, isso é o justo? E aí depois você descobre que o juiz que fez isso ganha por mês 59 mil reais do dinheiro público, que é pago por cristãos e por pessoas anti-aborto. Pra vocês, isso faz algum sentido? Porque, veja, quando você é anti-aborto, o seu dinheiro ser usado pra fazer aborto é uma coisa surreal. Só que esse tipo de coisa, e eu descobri que isso é a prática. Eles estimulam a pessoa quando tá nessa situação a criança. Só que eles no processo e fazem o parto. Eu nunca vou entender, mano. Nunca vou entender. Nunca. De 13, 14 anos, toma anticoncepcional do namoradinho adolescente, que nunca terá condição nenhuma de sustentar ela e muito menos o que sai dela. Vamos ao dispositivo legal. O Brasil possui uma legislação específica sobre idade do consentimento, que está incorporada no Código Penal, artigo 217-A. É proibido, entre aspas, ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. Assim, a idade mínima para consentimento é estabelecida em 14 anos completos. Pois é isso aí, meu irmão. Aqui, foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, um feminista, a lei que proíbe o casamento de menores de 16 anos e condiciona entre 16 a 18 com autorização dos pais e responsáveis. Pois é, para casar, a idade é 16, condicionada à autorização dos pais. Agora, para abrir as pernas, é 14, sem autorização dos pais. Na minha opinião, isso é um absurdo, mas é a lei. Vai autorizar, Você não vai preso. tá bom. Tipo, e a sua moral, e o seu sentimento, e o seu nojo. Não. Por É você, o contrário. pela situação, por ver um ser que não viveu nada, não conhece nada, não tem referência, tem experiência, tem nada. E você, com toda a sua bagagem, com toda a sua experiência, fazendo esse tipo de coisa com uma pessoa dessa idade. E o teu problema é, não, os pais autorizaram. Mas Eu vou preso. mas a sua Pô, Petri, mas como é que tu sabe? Cara, isso é uma coisa que eu nunca vou entender, mano. Então, por exemplo, tu é contra bordel. Porque, por exemplo, o cara... Tu acha que tem que ser proibido o bordel. Porque o cara chega lá com, sei lá, 16, 17 anos num bordel, virgem, e ele vai ter que trepar com uma mulher que já trepou com 1000 homens. Aí vai poder fazer sexo com ela? E mais, se ele quiser, ele pode casar com ela? Ela pode aceitar? Pra tu tá tudo bem? Tipo, uma mulher de 25 anos com um cara de 18. Só que essa mulher trepou com mais de 1000 homens. Viajou o mundo. Isso é comum, tá? Trepou com os 500 caras e viajou o mundo. 25 anos. Vai casar com um cara de 20. Ou então um cara de 25 anos. Que passou a maior parte do tempo programando. E, sei lá, trabalha programando. Sempre trabalhou programando em casa. E não tem experiência. Não, o Motololeite. O 38 tá dizendo que a idade pra poder casar é 14 e a idade pra poder fazer sexo seria 16. Ele tá querendo inverter. Não abaixo de 14, né? Ele não disse isso em nenhum momento. A justiça tem que ser feita. Não pode ser injusto com o cara, né? consciência autorizou? Mas o casamento real é o sexo, rapaz. O casamento, qual é o trecho da Bíblia? Se eu tiver enganado, comente aí embaixo. O casamento real é o sexo. É através do sexo que se consuma o casamento. Isso, meu irmão, é um presente no Novo, no Antigo Testamento e também na doutrina. Qual o trecho da Bíblia que Jesus, ou não digo no Novo Testamento, diz, olha, eu, Deus, Criador do Universo, exijo que você faça um ritual assim. As bodas de Caná e bodas, como já tá claro lá, é a comemoração do casamento. Por que o Jacó lá, por que o cara não devolveu a prima derrotada, a Raquel, que foi empurrada a ele pelo tio? Porque ele comeu. O casamento é sexo, rapaz.
consumação. Carne. O quê? Na hora que você engravida a mulher que você tem filho com ela, já acaba. Gente, vocês precisam entender o seguinte. Se o 38 estiver certo... Mas, Cabelo, eu não tô perguntando se é feito assim ou não. Eu tô dizendo que é satânico isso, entende? Eu não tô dizendo que se é ou não é feito assim. Porque foi feito assim, entendeu? Se o 38 tivesse certo, Nossa Senhora não estava casada com José. Com São José. Ou ele acredita que Nossa Senhora fez sexo com São José. Praticou o coito e não seria a Virgem Maria, né? Então veja, o 38, ele é um cara muito cheio de formas de muitas formas de expressão. Ele é um cara muito sorrateiro. Então ele tenta, como a visão dele é sempre tentar trazer pessoas para fazer negócio com ele sempre tenta jogar de uma forma muito ampla. Entendeu? Mas não só é completamente possível, mas como é o caso que o principal e maior casamento de toda a história da humanidade, mano, é o de Nosso Senhor, é o de São José com Nossa Senhora. E Nosso Senhor também é casado com a igreja. E o Nosso Senhor não faz sexo com a igreja. Então, a própria relação do casamental de Deus com a igreja, não existe isso. Não é sexo. Não é sexo. Entende? Não é. Isso é o tipo de coisa que o protestante... É uma coisa que eu não entendo como é que ele conduz isso. Entendeu? Então, só pra vocês terem consciência que, tipo, isso aí que ele tá dizendo é falso, tá? O casamento não é sexo. Certo? Senão a gente chamaria de sexo na igreja, né? Eu casei na igreja, fiz sexo na igreja, né? Não é assim que a gente fala, né? Casei na igreja e faço sexo em casa e quando acontece. Então as duas coisas não são sinonímias, né? Elas participam uma da outra muitas vezes, mas você não diz que sexo e casamento são a mesma coisa, né? Porque senão você faria, eita, eu sou sexo com essa mulher aqui, ó, há 5 anos. Entende? As pessoas acham que elas podem ficar brincando com as palavras assim, como o 38 faz, sem que as pessoas percebam. E muitas pessoas não entendem. Mas existem aqueles que entendem. E só é errôneo isso, tá? Isso é importante, gente. Por que eu gosto de sempre bater nessa tecla, tá? Porque Vossas Senhorias, espero eu, que casem. Ou que sejam casados. E aí muitas pessoas que eu conheci, e isso é uma coisa que precisa ficar frisada aqui. Eu conheci, e o Miori também, algumas pessoas que seguiam o 38 e seguiam exatamente o que ele falava. Vocês não têm noção, ele fala muito das pessoas que casaram e chamaram ele pro casamento. Mas ele não fala das pessoas que se fuderam e perderam o casamento por causa do 38. Nós conhecemos um rapaz que ele tava quase perdendo o casamento dele, porque ele não queria casar com a mulher dele antes dos 30. Porque ele não tinha 3 jatos, ele não tinha 3 barcos e 3 negócios fora do país. 3 bagulho de identidade. Então, assim, o cara tava quase tendo depressão, cara. Ele tava quase perdendo o casamento dele. Porque ele não queria casar com a mulher. Agora pensa, tu tem o amor tu tá nos Estados Unidos, tu tem o amor da tua vida, tá com o amor da tua vida, tu tem emprego, tu tem carro, tu tem casa, tu quer comer a mulher, tu tá com tesão. Caralho, tu tá... Chibata tá batendo na mesa, assim, ó. E aí tu pensa, porra, eu vou comer ela e não vou casar. E não só isso, eu só vou poder casar aos 30. Faltava 7 anos pro cara comer a mulher. Vocês entendem? O cara quase perdeu a mulher, cara. Hoje tá casado, graças a Deus. Vivendo sua vida, mano. Tá fazendo filho. Tá torando, tá trabalhando, tá vivendo, tá casado. Tá indo na igreja, tá comungando. Que é isso que importa. Entende? Então, assim, o número de pessoas que levam isso que o 38 fala a sério e se prejudicam é muito maior do que as pessoas que se dão bem. Sempre. Sempre. Um erro, quando é propagado, não propaga só o erro. Ele propaga os efeitos possíveis de um erro. E um dos efeitos possíveis é a vida das pessoas serem arruinadas ou as vidas das pessoas darem certo. Só que da maneira errada.
sempre tenham em consciência que quando você está casado com a sua esposa, a decisão de se casar com a sua esposa é uma decisão de vocês dois. Vocês dois vão tomar uma decisão em torno do casamento, de casar ou não casar. Vocês vão consultar um padre, vocês vão passar pelo curso de noivos, vocês vão tomar a decisão concreta de se casar ou não se casar. O seu casamento vai ser agendado, você vai se preparar para esse casamento. Você vai se casar na igreja. E a sua vida vai ter que ser sobre o que Deus pede de você no seu casamento. Em nenhum momento, em nenhum lugar da Bíblia, você vai achar Deus dizendo que você precisa ser rico para casar. Em nenhum lugar você vai ver na Bíblia Deus dizendo que você tem que ter carro para casar. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Deus dizendo que o homem só pode casar com 30 anos. Nenhum. A história de que 90% dos homens não se reproduziram é referente a um evento pré-histórico. Ah, beleza. Eu acredito que a masturbação deve ser seguida até os 30 anos de forma rotineira, 3 vezes ao dia disciplinada, até o momento de sucesso financeiro. Só aí então o homem deve se casar. Ô, mano, o Ryan Santos, mano, ele tá errado em tudo que ele fala, não vai ser isso que vai estar certo não, brother. Tu entende? Pelo amor de Deus, acorda pra vida, Gabriel. Vai tomar no teu cu. Ele tá brincando, pô. Você tá zoando, não é possível não. Tu entende que tu acha que as pessoas estão zoando? Elas realmente acreditam nessas coisas. Não, o Ryan Santos, ele acreditava, né? Porque ele ficou... Nem ele seguiu isso, né? Não. Nem ele Voltando seguiu aqui. isso, mas... Vocês têm que ter consciência disso, tá, gente? Vocês têm que se juntar com a pessoa lá, a moça que você quer casar. Você tomar essa decisão junto com ela. Uma decisão muito séria. De preferência namorar 2 anos com ela. Sem fazer sexo. Sem putaria. E tomar essa decisão juntos. E depois ir buscar o curso de noivos, etc. E depois casar ou não. Entendeu? Isso você tem que fazer. Moboro, se eu tiver com 6 meses de namoro, mas tô com muita vontade de fazer sexo com a mulher, tenho que casar antes de 2 anos? Cara, esse é o recomendado pela igreja, né? A igreja diz pra você esperar 2 anos. Agora, você vai conversar com o padre e você vai explicar a situação. O padre vai explicar pra vocês e vai dizer, ó, vamos casar ou não. O padre pode se negar a fazer o casamento, tá, Edilord? O padre pode se negar, mas você primeiro tem que ir lá, né? Vai lá no padre, consulta o padre, fala sobre a sua situação com sua esposa, com a sua namorada, o que for. E ele vai te recomendar o curso de noivos, você vai fazer o curso de noivos. E aí depois você decide se você vai casar ou não, e é uma decisão sua. Entendeu? Sem sexo até vai, mas sem putariazinha é impossível. Não é não, mano. Não é não. Que isso? Não é impossível, não. Impossível é uma frase muito... É uma afirmação muito forte, mano. Esse é difícil. Falou por experiência própria. Moro há 8 anos com minha mulher. Na casa da sogra e do sogro, ela é filha única. E tu estudou, né, Motolite? Tu tava só no vral. Cara, o chat tá numa estouração uma tensão, uma assim. tensão sexual da porra, né, mano? Pois é. Uma semana de namoro e já tô pensando em casar. A pica tá... Chega a tá isso? tremendo, né? Malbas, tem uma teoria da prosperidade sendo propagada há muito tempo. Na comunidade do Ista, por exemplo, Ícaro de Carvalho, o papo dele é mulheres não casem com pobres. Eu já discuti com o Milne sobre isso. E isso é errado. O Ícaro de Carvalho, ele espalha o erro. Ele espalha o erro. Pessoas como o Ícaro de Carvalho deveriam tão e somente falar sobre riqueza e calar-se sobre todas as outras coisas que ele não tem conhecimento e nem capacidade. O silêncio deveria ordenar a vida do Ícaro de Carvalho no que tange, por exemplo, ao campo teológico e ditar como as mulheres ou o homem devem viver no seu ponto relacional. Ele deveria estar calado perante a Cristo. Calado. 1000 vezes calado. Entendeu? Calado. Porque isso é falso. Isso é falso. Em nenhum lugar, repito, em nenhum lugar da Bíblia diz pra você que você só pode casar quando você for rico ou tiver bens materiais. Não existe. Não existe. Isso é falso. É cego guiando cego nesse país. É cego guiando cego no Instagram.
Não deem ouvidos a esse tipo de pronúncia. Isso é falso. Isso é falso, isso é irrisório. Isso é só pra ganhar like. Isso é só realmente pra acumular mais patrimônio. É o tipo de afirmação que é pra ver do seu público quem é que você é pai. Uma mulher que escuta uma afirmação dessa é uma mulher que tem sérias deficiências emocionais em relação com o próprio pai. E eu não falo isso de forma mística, não. É de fato isso. Ou ele é o seu pai ou é a sua mãe. Ou ele é o pai da menina, de uma mulher, ou ele é o pai do homem. Se você escuta esse tipo de asneira. É olhar o Ícaro de Carvalho como um componente masculino da sua vida. Isso não faz nenhum sentido. Isso é abjeto. Ele não consegue escrever 15 linhas sobre isso. 15 linhas ele não consegue argumentar em prol disso. 15 linhas. E ele sabe disso. Ele sabe disso. Ele sabe que ele tá errado.